vamos falar sobre economia. O salário mínimo atual agora é de R$ 1.302 para os trabalhadores. O que será que muda em relação aos benefícios? O governo federal diz que não consegue dar aumento do salário mínimo que havia previsto. E como fica, então, a situação atual econômica diante disso? Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo o economista Fernando Carvalho aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã. Esse assunto que interessa a muitos trabalhadores. Havia uma expectativa grande da classe trabalhadora para que o aumento do salário mínimo fosse um pouquinho mais expressivo, mas infelizmente isso não ocorreu. Fernando, bom dia, obrigada pela presença. Como é que fica a situação econômica do país? Como você avalia esse aumento que ocorreu? Bom dia, Tamires. Veja, a proposta que o governo eleito tinha era de aumentar esse salário mínimo para R$ 1.320, mas o que está posto hoje, desde 1º de janeiro, é a proposta anterior de R$ 1.302, um aumento aí real de R$ 90. Há de se frisar também que há um aumento acima da inflação mesmo nesses 1.302. A inflação beirou 5,8%, esse aumento é de 7,42%, há um ganho real de mais de 1,4%. Porém, o que o governo eleito afirma é que dentro da equipe econômica está se estudando um MP, uma medida provisória, para depois de avaliar esse impacto nas contas públicas, se possível, aumentar esse valor para a proposta de R$ 1.320. Então ainda há essa possibilidade de ter ainda um reajuste sobre esse valor, né? Sim, sim. É uma proposta que está sendo estudada pela equipe do Ministério da Economia, hoje, né, voltando a ser chamado de Ministério da Fazenda, e após esse estudo de impacto nas contas públicas, que, por exemplo, só hoje, com esse aumento de R$ 1.302, né, de R$ 90 aí, se comparado com o salário do ano passado, nós teremos um impacto aí de mais de 24 bilhões de reais nas contas públicas, né? Mas isso aquece a economia, vai para o bolso do trabalhador e também volta para o governo em forma de tributos. Então a equipe econômica está estudando e, se possível, através de uma medida provisória, é uma prerrogativa do presidente da República, ele pode aumentar esse valor para 1.320. Então, de qualquer maneira, esse aumento, ainda que pequeno, foi significativo para a economia? Sim, sim, ele foi acima da inflação. Nos últimos 4 anos, a gente só vinha recompondo o salário mínimo e nada acima da inflação, ou seja, o trabalhador ele não tinha um ganho real. Hoje ele tem, mesmo sendo de 1,4, mas como a gente fala sempre, todo ganho é bem-vindo. Uhum. E o que muda em relação aos benefícios diante desse novo cenário? Tem uma pergunta bastante comum aqui. Com o salário mínimo de R$ 1.302, quanto aos autônomos e MEIs, eles vão pagar de contribuição ao INSS em 2023? Então, veja, é um percentual, né? O MEI ele paga 5% do salário mínimo. Hoje ele paga R$ 60,60, ele vai para aproximadamente R$ 65,00, 66. A depender do setor que ele emita nota, o que ele trabalha, o KNAI que ele coloca lá. Por exemplo, se ele for da indústria, além desse aumento de 5%, ele paga R$ 1,00 a mais. Se ele for dos serviços, além desse aumento de 5%, mais R$ 5,00. Então, algo em torno de R$ 66,00 para quem é da indústria e quem é do serviço, R$ 70,00. R$ 70,00, né? O impacto, como você avalia esse impacto para quem é microempreendedor? Veja, além do impacto para quem é microempreendedor, obviamente isso volta para ele em forma de benefício, porque é uma contribuição social para o INSS e ele está, digamos assim, a longo prazo prevendo o seu futuro e sua aposentadoria. Mas esse aumento ele não atinge só o salário mínimo e o bolso do trabalhador, ele vai para os demais benefícios, como o BPC, que é o benefício de prestação continuada, né, o INSS, e na verdade o salário mínimo no Brasil ele é base para mais de 57 milhões de pessoas, ou seja, de trabalhadores, dos quais 26 milhões são aposentados do INSS. Então esse aumento vai valer a partir de fevereiro já. Né? Obviamente, aqueles que ganham acima do salário mínimo no INSS, o aumento não vai ser o do salário mínimo. Vai ser a recomposição através do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que ficou em torno de 5,9%. Falando um pouquinho agora de economia, a nossa produção tem imagens para a gente ilustrar. Há uma grande expectativa de melhora da economia nesse ano de 2023, né? Atravessamos aí os últimos anos bem difíceis por conta da economia travada, em função do impacto das restrições do coronavírus. E agora 2023 chegou com esperança, chegou com novidades. Como que o senhor avalia esse novo ano de 2023, economicamente falando? Então, a gente fala que a economia, de fato, ela vive de expectativa, né? Daquilo que o governo federal adota de política econômica e como o mercado recebe essa política.
A gente acredita que ainda é muito cedo para avaliar, porém, né, já começamos o ano com uma excelente notícia, que é depois de 4 anos aí um ganho real do salário mínimo, e a gente espera que isso aqueça a economia como um todo, porque, como a gente falou aqui, isso atinge em cadeia o INSS, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, a contribuição do MEI, e com a economia girando, o governo também arrecada mais impostos para investir não só em áreas sociais, como em infraestrutura. Né? Então, o impacto na economia a gente espera que seja positivo. Porém, a economia brasileira ela também depende muito do mercado externo e da economia global. A gente tem um conflito no leste europeu, a gente sabe que a cadeia produtiva ainda carece de muitos insumos, né, na indústria, setor de serviços. Então é bom aguardar pelo menos o primeiro trimestre, ver como o governo está se comportando na economia, mas por enquanto os sinais são positivos. O setor de comércio e serviços, principalmente o setor de comércio, ele começa a respirar um pouquinho mais, né? Tivemos aí o Natal, que é a melhor data para a economia de fim de ano, entramos em janeiro e há sempre essa expectativa de que o comércio ele comece a respirar melhor com os trabalhadores na ativa e a economia girando. Sim, sim. Dezembro sempre é um mês excelente para o comércio, por conta das promoções e datas como o Natal. Porém, em janeiro, o que pesa muito no bolso do trabalhador são as taxas e impostos. Matrículas de filho na escola, IPTU, alguns impostos de início de ano. Então é sempre bom poupar um pouco, dar uma olhada na sua economia doméstica, fazer as contas e aí sim, a partir de fevereiro, a gente diz que a economia começa a roda girar e as coisas a funcionarem perfeitamente como a gente espera. Lembrando que quem está em casa acompanhando o Balanço Geral, você que é trabalhador, tem dúvidas sobre o salário mínimo, pode mandar a sua mensagem para o WhatsApp do Balanço Geral, que é o 996520105. Lembrando que na mensagem você diz o seu nome completo, bairro e cidade. Hoje estamos falando sobre o salário mínimo no Brasil, que agora está de R$ 1.302. Havia uma expectativa do governo federal estipular no valor de R$ 1.320. Isso não foi possível, mas ainda há uma possibilidade futura de uma medida provisória rever toda essa questão. Para a classe trabalhadora que tem filhos, né, tem todas essas despesas aí, uma pessoa só ganhando um salário mínimo ainda fica muito puxado, né, tendo em vista a inflação, principalmente dos alimentos, não é mesmo? Isso também, veja. Há estudos do DIEESE, né, que apontam que o salário mínimo no Brasil ele teria que estar acima de R$ 3.400, R$ 3.800. Porque o salário mínimo é justamente isso, é o mínimo para sobreviver, para você bancar suas contas, o que a gente chama de necessidades primárias, como vestuário e alimentação. E aí há transporte, aluguel, né, água e luz. E como você mesmo falou, ano passado nós ficamos com 5,9% de inflação, né, mas em 2021 a gente chegou a ultrapassar os 10%. E muito disso fruto do impacto do aumento no preço dos combustíveis e de energia elétrica, que está presente em toda a cadeia produtiva e aumenta os demais preços. Agora esses preços eles estacionaram um pouco, por isso que essa inflação de 5,7, 5,9, mas ainda acima da meta estabelecida pelo Banco Central. Mas esse ano a expectativa para a economia é positiva. Como a gente falou, esse novo governo vem dando alguns sinais, recompôs o salário mínimo, obviamente que essa proposta é do governo anterior, mas há estudo da equipe econômica de através do MPI para 1.320 e esperar investimentos. O Brasil ainda é um país que a economia depende muito do investimento do setor público, principalmente em infraestrutura. O Estado brasileiro ainda ele é um dos principais demandadores da economia. Então é a gente aguardar, ver quais os investimentos o governo pretende fazer, em quais áreas, principalmente em infraestrutura. Nosso modal, 70% ou mais é terrestre, ou seja, é de transporte através de rodovias, rodoviários, e a gente sabe dessa carência no país. Mas a gente aguarda que sejam medidas positivas, que a economia comece a girar e, obviamente, não dependa tanto do mercado externo como a economia brasileira ainda depende. Uma pergunta, na sua concepção, em média, quanto deveria ser o salário mínimo para que as famílias pudessem viver com mais qualidade de vida, pudessem se alimentar melhor diante de tudo isso que acontece, né? O aumento no preço dos combustíveis agora está estacionado, mas futuramente provavelmente deve ter aumento. Qual seria o salário mínimo ideal para que a família, o trabalhador comum, pudesse ter uma condição mais confortável? É uma excelente pergunta. Veja, a gente disse que o Brasil ele fez o caminho inverso do que países da Europa, por exemplo, fizeram. Eles primeiro enriqueceram para depois envelhecer. A nossa população brasileira vem envelhecendo, a nossa expectativa de vida vem aumentando, porém a gente não está enriquecendo na mesma velocidade. E a gente sabe que quando chega num período de envelhecimento, boa parte dos recursos das famílias brasileiras, em torno de 30% a 40%, é com medicamentos, né?
Então, um salário mínimo hoje, 30, digamos... 40% é gasto com medicamentos. Isso, com medicamentos. Né? Então, a gente tem estudos que, por exemplo, para ter uma vida digna, assim como aponta o Diese, a partir de R$ 3.400, R$ 3.600. Na nossa realidade de hoje, a gente sabe que não tem condições, o país, de bancar isso, porque nós não nos preparamos ao longo do tempo. Então, o ideal para que o trabalhador pudesse ter uma vida confortável seria um salário mínimo de aproximadamente R$ 3.600, para que o pai e a mãe de família pudessem custear sua moradia digna, ter uma alimentação digna, direito à mobilidade, à saúde e ao lazer. Exatamente. E se a gente pegar países, por exemplo, da OCDE, da Europa, e nós formos fazer o comparativo, como a gente chama de PPC, que é paridade de poder de compra, a gente vai avaliar isso. Né? Se a gente compara o nosso salário mínimo com um deles, né? E a gente vê o que se pode ser adquirido lá e comprar, e olha que a gente está falando de mínimo, seria aproximadamente isso. Mas para a realidade do país hoje, né? Se a gente, por exemplo, porque salário mínimo também ele é calculado por pessoa, por família. Mas se, por exemplo, a gente fosse para R$ 1.900, R$ 2.000, no bolso do trabalhador brasileiro, isso seria muito. Né? Não que seja ainda o suficiente para uma vida digna. Hoje o que a gente tem é de sobrevivência, um salário mínimo de sobrevivência. Você imagine R$ 1.302 para uma mãe de família, às vezes solteira, com filho, bancar uma casa com escola, com alimentação, com energia, com água e luz, né? Transporte. Acaba então, sendo é um sufoco, né? É um sufoco. Felizmente, essa semana a gente presenciou o caso da família que não conseguiu pagar a conta de energia, algo estimado aí em R$ 80 a conta de energia, teve que acender velas, infelizmente houve uma tragédia. Então, há muito sofrimento das famílias que sobrevivem com um salário mínimo, muitas vezes tendo que fazer rodízio de conta. O que eu vou conseguir pagar esse mês? De que maneira eu vou conseguir me alimentar esse mês, né? Exatamente, é como a gente fala, é dar dignidade às pessoas. Claro que a gente sabe disso, o impacto nas contas públicas e também para o empresário, né? Mas isso foi construído ao longo do tempo. Nós não tivemos um projeto de Estado-nação e sim alguns projetos soltos de governo. Né? Então, para arrumar a casa, a gente acredita que ainda demora um pouco. Mas é como a gente falou, nós seguimos o caminho inverso. A população brasileira está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando, a gente está vivendo melhor, porém nós não nos preparamos como esses países que primeiro enriqueceram para depois envelhecer. Então, são estudos, por exemplo, da própria OCDE, que o Brasil hoje pleiteia, né, a ser um membro do chamado Clube dos Ricos, mas a gente sabe que ainda somos um país em desenvolvimento e que precisamos sim de algumas medidas do Estado mesmo presente na economia para alavancar esse desenvolvimento. Verdade. E a economia, a situação econômica do nosso país influencia automaticamente na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas. Você não consegue se sentir bem e ter de fato uma qualidade de vida se você não consegue do mínimo para sobreviver. É por isso que o Brasil é um dos países mais depressivos do mundo. Está totalmente associado à situação econômica, como aponta a Organização Mundial da Saúde. Fernanda, eu quero agradecer a sua participação aqui. Então, o nosso desejo é que haja mais geração de renda, mais geração de emprego, políticas públicas que pensem no trabalhador, para que as famílias consigam viver mais dignamente. E obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Tamires, um bom dia. Bom dia.